Descubra o que aconteceu nos 3 dias que transformaram o curso da história da humanidade e reafirmaram o poder do amor e da fé. Bem-vindos a uma jornada fascinante pela história bíblica dos 3 dias que mudaram nossas vidas. Esse tema é encontrado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus menciona as palavras 3 dias, 20. E uma vez nos Evangelhos, então o que Jesus fez dentro dessa janela de 3 dias? Ele sabia que seu caminho o levaria à cruz. Ele nunca temeu seu destino, mesmo que o diabo tentasse em várias ocasiões. Ao contrário de nós, meros humanos, somos facilmente distraídos e muitas vezes nos desviamos do caminho sem nem percebermos. Às vezes, na vida, é preciso sair completamente do caminho para descobrir exatamente onde você precisa estar. Mesmo que você não entenda, mesmo que tudo ainda seja confuso, sempre há um caminho, passo a passo. Uma ótima citação. Você não pode voltar atrás e mudar o começo, mas pode começar de onde está e mudar o final. Isso é exatamente o que Jesus fez. O diabo achava que tinha vencido, seu plano havia sido cumprido. Judas tinha sido corrompido e entregou Jesus aos guardas. Os homens no poder dos tribunais lavaram as mãos de Jesus. Eles permitiram que a multidão ditasse e libertasse Barrabás. Pilatos condenou Jesus à crucificação, embora não tenha encontrado nenhum erro nele. Enquanto isso, Satanás observava, pensando que estava totalmente no controle, instigando raiva na multidão, criando um mar de fúria contra esse homem inocente diante deles. Pessoas que nem o conheciam estavam gritando pela sua morte. O diabo e seus demônios mais poderosos devem ter ficado satisfeitos, observando de seu ponto de vista, o único Filho de Deus sendo tratado, sendo morto nesta terra mortal, essencialmente pensando que tinham detido Deus. Mas Deus e seu Filho Jesus sabiam o que ia acontecer, eles compreendiam a missão. Jesus suportou tudo o que lhe foi imposto com humildade e compaixão, ainda implorando por misericórdia ao Pai por nós, enquanto era pregado na cruz pelos nossos pecados. Pai, perdoa-lhes, ele disse. Ele poderia facilmente ter se livrado daquela cruz, voado aos céus e destruído todos os demônios que estavam se deliciando com o espetáculo da cruz. Mas não, ele não fez isso. Ele suportou o peso dos pecados do mundo inteiro, passado, presente e futuro. Todos eles foram pesadamente colocados em seu corpo quebrado, espancado e ensanguentado. Jesus fez isso por você que está ouvindo isso agora. Ele conhece o que está acontecendo em sua vida. Ele conhece as lutas que estão em seu caminho. Ele sabe o que é ser humano e andar por um caminho cansativo. Mas tenha coragem nas palavras de Isaías. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Naquele dia em que Jesus estava na cruz, Satanás pensou que havia vencido, que estava prestes a matar o Filho de Deus e isso seria o fim. Mas sua morte foi apenas o primeiro passo. Jesus não podia voltar no tempo e mudar algo, não podia impedir Eva de comer o fruto proibido. O que Deus podia fazer era mudar o final, começar de uma parte diferente do caminho. Satanás não havia mudado o caminho de Jesus, embora possa ter pensado que sim. Jesus foi colocado na cruz às 9 horas da manhã. Enquanto ele suportava o pecado do mundo, uma grande e sinistra escuridão cobriu a terra, do meio-dia às 3 da tarde. O clima teria sido intenso. As pessoas que observavam Jesus na cruz sabiam que ele não era um homem comum. Quando Jesus deu seu último suspiro na cruz e entregou sua alma a Deus, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Esse véu separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez por ano do restante do templo. O rasgar do véu simbolizava o fim da separação entre Deus e o homem, pois o caminho a Deus estava agora aberto através do sacrifício de Jesus na cruz. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Esse terremoto foi tão poderoso que causou rachaduras nas rochas e abriu os túmulos. Como resultado, muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados e apareceram a muitas pessoas na cidade sagrada. Após esses eventos surpreendentes, todos os homens que se opuseram a Jesus em vida queriam garantir que seus seguidores não pudessem criar futuros boatos sobre essa nova religião que estava sendo ensinada. No dia seguinte, que era depois do dia da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram:
Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse, enquanto ainda estava vivo: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, ordene que o túmulo seja guardado até o 3º dia, para que os discípulos dele não venham e roubem o corpo, e depois digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Jesus foi de fato colocado em um túmulo por José de Arimateia, um membro do Sinédrio. José tomou o corpo, o envolveu em um lençol limpo e o colocou no novo túmulo que havia sido esculpido em uma rocha. Agora é onde entramos no sobrenatural, pois seu corpo físico estava ali, mas não seu espírito. Seu espírito não estava mais no plano terreno. Existem diferentes visões entre teólogos sobre onde o espírito de Jesus foi durante esses 3 dias. Alguns acreditam que o espírito de Jesus foi para o Hades, o lugar dos mortos, onde ele proclamou as almas presas e aos anjos caídos. Ele foi morto na carne, mas vivificado no espírito, e assim foi e pregou aos espíritos em prisão, que foram desobedientes nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Outros acreditam que o espírito de Jesus foi para estar com o Pai no céu, como Jesus mesmo disse ao ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso significa que Jesus foi ver o Pai, estar entre os anjos santos e os poderosos arcanjos que o observaram sofrer. Será que ele foi para casa para mostrar que o diabo tinha vencido? Os 3 dias não importa para onde seu espírito foi, foram agonizantes para seus apóstolos, seguidores e família. Durante esse tempo eles se esconderam, seu líder tinha sido morto e eles também estavam em perigo potencial. Alguns deles negariam que conheciam Jesus, partindo seus próprios corações. Oséias diz: venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos curará. Ele nos feriu, mas nos atará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos revigorará. No 3º dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Jesus, de fato, ressuscitaria no 3º dia, completando o ciclo de 3 dias: pecado, redenção e ressurreição. Jesus emergiu do túmulo 3 dias após sua crucificação e sepultamento. De madrugada, no domingo, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus com especiarias. No entanto, quando chegaram lá, viram que a pedra que estava na entrada do túmulo havia sido removida. Dentro do túmulo, as mulheres descobriram que o corpo de Jesus não estava lá. Em vez disso, viram 2 homens vestidos com roupas deslumbrantes que lhes disseram que Jesus havia ressuscitado dos mortos. As mulheres ficaram assustadas e confusas, mas os homens lhes lembraram do que Jesus havia lhes dito antes de sua morte: que ele seria crucificado e ressuscitaria no 3º dia. Maria Madalena correu para contar aos discípulos o que tinha acontecido, e eles não acreditaram em suas palavras. Jesus então apareceu aos seus discípulos enquanto eles almoçavam. Ele não os convocou até ele, como poderiam fazer os poderosos. Lucas relata: enquanto eles ainda estavam falando sobre isso, Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que surgem dúvidas em seus corações? Olhem para as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Ainda não podiam acreditar, por causa da alegria e do espanto. Então ele lhes perguntou: vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na frente deles. Ele lhes disse: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, ele abriu a mente deles para que pudessem entender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome o arrependimento para perdão de pecados seria pregado a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu estou enviando sobre vocês o que meu Pai prometeu. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto.
Jesus passou a passar tempo com seus discípulos durante os próximos 40 dias. Ele os procurou, ensinou-lhes sobre o reino de Deus, explicou-lhes o poder do Espírito Santo e instruiu seus discípulos a continuarem seu trabalho depois que ele partisse. Que esta história bíblica dos 3 dias cruciais nos inspire a abraçar a graça e o amor de Deus, a buscar sua orientação em todos os momentos e a encontrar esperança em sua promessa de vida eterna. Com coragem e confiança, sigamos adiante, confiando na luz divina que brilha em meio à escuridão e nas bênçãos eternas que nos são concedidas por meio de Jesus Cristo. Que sua mensagem de redenção e transformação permaneça conosco, guiando-nos em cada passo de nossa jornada espiritual. Amém.